Nessa última semana, nós vimos o Bitcoin recuperando a casa dos 94 mil dólares. Uma pernada de alta muito forte, em apenas 2 dias ele subiu mais do que 10% e recuperou boa parte da correção que a gente tem visto nas últimas semanas. Esse era um movimento que a gente já estava antecipando aqui nesse canal, já vinha falando para vocês que eu acreditava que ali próximo da casa dos 70 mil dólares poderia ser um possível fundo para o Bitcoin, e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito que esse é apenas o início de um movimento muito mais forte de alta. Então a gente teve ao longo dessa semana o Bitcoin se descolando da bolsa americana e começando a acompanhar o movimento do ouro, e a gente teve também mudanças gigantescas no panorama macroeconômico, o que é muito positivo para o Bitcoin. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, eu quero começar analisando este gráfico aqui com vocês, que ele mostra o desempenho do ouro, do Bitcoin, do dólar e também da bolsa americana nas últimas semanas. O que vocês podem observar aqui é que enquanto a bolsa e o dólar americano tem caído bastante junto com o mercado de títulos do governo americano, o Bitcoin tem subido e acompanhado um movimento que já tinha se iniciado há algum tempo no ouro. Então, ele está se descolando da bolsa americana, o que é algo muito positivo para o Bitcoin. A tese por trás do Bitcoin é que ele é a nova forma de ouro digital, uma forma de você preservar o seu poder de compra, o seu capital em tempos de incerteza, porém, ele sempre andou muito correlacionado com a bolsa, mas sendo enxergado como um ativo especulativo. E nos últimos dias a gente viu esse desacoplamento, isso já aconteceu algumas vezes antes na história, no final acabou voltando a se conectar com a bolsa, mas vamos ver se dessa vez ele realmente começa a acompanhar um pouco mais o preço do ouro, diferentemente do preço da bolsa, tá, galera? Então o que a gente tem visto é uma grande corrida de dinheiro dos Estados Unidos, seja da bolsa, do dólar ou dos títulos de dívida, e neste cenário incerto por causa das tarifas e tudo mais, o ouro tem se beneficiado muito, claro, o ouro se beneficia nesse cenário de incerteza e o Bitcoin tem acompanhado este movimento. Isso daí foi noticiado em vários canais de notícias financeiras, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então saiu aqui na CNBC eles falando desse desacoplamento com o ouro, saiu também no site da Bloomberg eles falando sobre esse desacoplamento do ouro, e isso é algo muito positivo para o Bitcoin, porque como eu falei para vocês, faz as pessoas olharem com olhos diferentes para esse ativo, como uma forma de você preservar o seu capital, o que realmente é a ideia do Bitcoin, diferente de uma ação, né, algo mais, um mercado mais de risco e especulativo. E recentemente a gente teve até esse cara aqui que trabalha na Coinbase, é um dos chefes lá da Coinbase, falando aí que a gente tem fundos soberanos de alguns países que têm acumulado Bitcoin recentemente. Então, já faz algum tempo que a gente vem falando da adoção em massa, países comprando, grandes instituições, grandes empresas comprando, e a gente teve aqui essa confirmação, né, desse cara que trabalha na Coinbase, que ele tem fundos soberanos comprando e acumulando Bitcoin nos últimos tempos, tá? Este outro gráfico que eu quero analisar aqui com vocês, ele mostra o gráfico do Bitcoin com o gráfico do ouro por cima, né? E aqui ele está colocando o gráfico do ouro 100 dias para frente e mostrando como o Bitcoin costuma acompanhar certos movimentos do ouro, né? A gente viu que teve esse desacoplamento com a bolsa, ele está acompanhando uma corrida do ouro, e se a gente continuar esse movimento muito forte de alta que a gente viu no ouro, o Bitcoin ainda teria mais uma longa pernada aí pela frente, tá, galera? Então tem essa tese que o Bitcoin um dia ainda vai passar o market cap do ouro, vai se tornar a grande moeda de reserva de valor global, é algo que eu acredito que vai acontecer, claro, vai levar muitos anos para a gente ver essa adoção toda no Bitcoin e ele passando o market cap do ouro, mas eu acho que a tendência é cada vez mais as novas gerações que são mais acostumadas com tecnologia terem preferência a investir em Bitcoin do que em ouro físico, né? Não é o caso para todo mundo, mas eu acredito que para as futuras gerações as pessoas vão preferir o investimento no Bitcoin ao ouro, né? E se vocês compararem o market cap, o tamanho de mercado que hoje tem o ouro e hoje tem o Bitcoin, cara, só pra gente chegar no ouro já seria um movimento de mais de 10 vezes para chegar no valor que ele tem hoje de mercado, o que levaria o Bitcoin aí acima da casa de 1 milhão de dólares, coisa que eu acho que é só uma questão de tempo para acontecer, tá, pessoal? Então a gente já é o 8º maior ativo do mundo. Eu ainda vejo o Bitcoin escalando tudo isso aqui e se posicionando ainda acima do ouro. Por quê? Porque ele tem qualidades melhores do que a do ouro. Além de ser uma reserva de valor, um ativo escasso, o Bitcoin, diferentemente do ouro, ele é finito, né? Então são 21 milhões de unidades. Se você conseguir garantir os seus satoshis, o seu Bitcoin agora, é a sua chance, porque não vai ter Bitcoin para todo mundo. Diferente do ouro, que todos os anos o supply vai aumentando, em média aí entre 1 a 2%. Além do que, o Bitcoin é muito mais fácil de você guardar, armazenar e enviar esse dinheiro ao redor do mundo. Para mim, essa tese faz muito sentido e é muito interessante a gente ver aí, né, países acumulando e esse desacoplamento aí acontecendo e o Bitcoin se posicionando cada vez mais como o ouro digital em vez de como um ativo
especulativo. Então, outro gráfico que eu quero analisar com vocês aqui agora, pessoal, é o do Bitcoin com a liquidez global, certo? Então, o Bitcoin e o ouro, né, são hedges, formas de você se proteger da desvalorização da moeda, da impressão de dinheiro, que seria justamente, né, o aumento da liquidez global. Neste gráfico aqui, eles estão colocando a liquidez com uma liderança de 12 semanas, né, o que daria aí aproximadamente 90 dias, e o Bitcoin tem este movimento gigantesco da liquidez global para acompanhar, e se ele acompanhar aqui até o topo, nos traria para casa aproximadamente dos 140 mil dólares, tá? O Bitcoin, como eu falei, é uma função de liquidez. Se ela está subindo, o Bitcoin, o ouro, ativos escassos, tendem a se valorizar. A última vez que a gente acompanhou um movimento muito forte desse da liquidez, a gente saiu da casa aqui, ó, de abaixo dos 60 mil dólares para mais de 110 mil dólares. Então eu tô esperando um movimento muito forte para o Bitcoin. E eu não acredito que ele vai parar por aqui quando ele alcançar a liquidez agora, porque eu acredito que a liquidez deve continuar subindo. Então aqui a gente está olhando o M2 de cada país e você pode ver que tanto Estados Unidos como Japão, a liquidez está quase rompendo máximas históricas, e China e Europa já faz algum tempo que a gente está descobrindo novas máximas históricas, a liquidez tem disparado, certo? Então o Banco Central da Europa continua cortando juros, o que é pró-liquidez. Recentemente eles fizeram mais um corte, o que já trouxe as taxas aí para casa dos 2,2%. A gente já teve estímulos fiscais anunciados aí pela Alemanha na faixa de 1 trilhão de euros para se rearmar, né? Isso é alguma notícia que eu já trouxe para vocês aqui algumas vezes, e a gente deve ver esse movimento por parte de outros países da Europa também, desde que o Trump assumiu e falou que não vai mais bancar a defesa global. Muitos países têm que se reindustrializar, e para isso, né, vão vir mais bazucas fiscais como essa da Alemanha aqui. Então a Europa já tem algum tempo que está disparando a sua liquidez, como vocês podem ver aqui, e a China também, né, se você tem acompanhado os nossos vídeos por aqui, desde 2024 estão estimulando seus mercados, tinham dado uma parada recentemente no começo desse ano, mas agora com essa guerra de trades, né, essa questão das tarifas, eles estão novamente estimulando a sua economia, e a aposta aqui do mercado, né, é para mais estímulos ainda. Então a gente tem esse cenário onde China, Europa já estão estimulando suas economias, e os Estados Unidos têm aos poucos colocado os pés aí, né, para dar uma afrouxada nas suas condições monetárias. Então o Fed, desde o ano passado, começou a fazer alguns cortes na taxa de juros, com um pouco mais de cautela do que países como Europa e China, né, eles estão indo com o pé um pouco mais devagar, mas a gente tem aqui mais uma vez o presidente Donald Trump pressionando o Jerome Powell, que é o presidente, né, do Banco Central dos Estados Unidos, para cortar novamente a taxa de juros. Então ele falando aqui, né, que mais uma vez a Europa está cortando a taxa de juros, e o Jerome Powell é o Mr. Too Late, então o senhor sempre muito tarde, a major loser, um grande perdedor, e está demorando muito para cortar as taxas de juros. Ele falou que a inflação já está lá embaixo e que não faz mais sentido ele tá esperando tanto para cortar as taxas de juros. E eu concordo com o que o Trump falou em relação à inflação. Se você olhar dados do Truflation, que é algo que mede a inflação em tempo real, diferente dos dados oficiais que o Fed verifica, que olham dados do passado, o Truflation ele mede dados com o tempo real, e ele tem uma precisão aí de mais de 90% de acerto em onde que está a inflação, né? E no momento ele indica que a inflação está na casa de 1,4%, o alvo do Fed eram 2%, então realmente a inflação já não é mais um grande problema. E a grande questão é, então quando que o Fed vai começar a cortar a taxa de juros, tá? Eles já falaram que vão ter cortes esse ano, e o mercado está esperando que não tenha um corte agora em maio, né, na próxima reunião deles, mas que a gente vai ver mais 1, 2, 3, 4 cortes ainda em 2025, tá? O que é muito positivo para a liquidez, para os mercados de risco. Além da taxa de juros, algo muito importante que foi anunciado na última reunião do Fed, que eu já trouxe aqui para vocês também, é que eles reduziram o pace do aperto quantitativo lá nos Estados Unidos. Então, o que eles estavam deixando vencer 25 bilhões de títulos de dívida por mês, né? Então, esse era dinheiro que estava saindo da economia em abril. Eles reduziram o pace agora para 5 bilhões, e o Jerome Powell também comentou na última reunião que a ideia deles é em algum momento deixar esse balanço neutro, então realmente parar de retirar liquidez da economia, e aí, né, a gente vai ver o Fed ou neutro, ou então quem sabe eles não vão imprimir mais dinheiro. Mais uma vez, novamente positivo para a liquidez. Então o cenário que está se desenhando aqui é muito positivo, tá, pessoal? A única coisa que falta, que a gente precisa que aconteça para realmente os mercados dispararem de vez, é o fim dessa incerteza por conta dessa guerra das tarifas, tá? Isso é algo que eu acredito que muito em breve deve ter aí algum acordo saindo entre China e Estados Unidos, não sei se nas próximas semanas, nos próximos meses, mas uma hora ou outra eles vão ter que chegar num consenso.
A forma que tá essa guerra tá insustentável, os dois países nem estão fazendo mais negócios. Rolou uma reunião essa semana aí com o presidente Donald Trump, onde donos de grandes empresas de varejo, mercado, falaram que eles estão com risco aí, né, de ter prateleiras vazias em breve, porque, cara, simplesmente não tá rolando negociação com a China. E aí o secretário do Tesouro americano, né, o Banks, ele falou que espera que muito em breve haja uma de-escalação nesse conflito, porque não dá para manter esse sentimento por muito tempo, tá? Então essa é a tese geral aqui. A liquidez deve continuar subindo, o ouro já tem subido bastante acompanhando esse movimento. O Bitcoin começou a se descolar da bolsa e está acompanhando mais o movimento do ouro. E se as condições monetárias, a liquidez continuar subindo, o Bitcoin deve continuar subindo. Essa é a tese por trás de todo esse mercado aí, né, do Bitcoin. Então antes da gente encerrar esse vídeo, eu acho que tem mais um ponto muito importante pra gente discutir aqui, uma notícia que rolou essa semana, que foi que o Vitalik Buterin, o fundador do Ethereum, postou essa semana no Ethereum Magicians, o maior fórum de desenvolvedores do Ethereum, uma proposta para trocar o Ethereum da máquina EVM para uma nova máquina RISC-V. Sem entrar muito nos detalhes técnicos de como que isso funciona, cara, seria uma grande atualização que visa escalar muito mais a rede do Ethereum, a sua Layer 1. Então eles acreditam que essa atualização poderia deixar o Ethereum de 50 a 100 vezes mais rápido, e esse que tem sido um dos grandes problemas do Ethereum, né? Ele não é uma rede escalável, por isso que surgiram as várias Layer 2, a rede da Base, a rede da Arbitrum e várias outras, e é muito positivo a gente ver que finalmente esse tema está sendo discutido com mais seriedade dentro da comunidade do Ethereum. É legal a gente ver um fundador de um projeto cripto, cara, há tantos anos envolvido com o projeto, né? Então Vitalik criou o Ethereum lá em 2015, ele ainda está muito envolvido com a construção e desenvolvimento desse ecossistema, e agora parece que eles estão visando resolver esse problema, né? Então ele postou toda a proposta aqui, a galera tá discutindo, tá debatendo alguns problemas, algumas questões sobre isso. E, enfim, vamos ver se vai sair ou não. Eu vou trazer cobertura disso daqui pra vocês, mas de qualquer forma seria algo aí que levaria, cara, a galera estima que pelo menos uns 3 anos para ser implementado. Mas se tem alguém que sabe implementar grandes atualizações e alterações, é o Ethereum, né? Eles já conseguiram mudar a blockchain de Proof of Work para Proof of Stake sem ter que parar ela, com ela funcionando. Então a Ethereum tem o maior número de desenvolvedores, tem uma comunidade muito forte. Então muita gente falando mal do Ethereum aí nos últimos tempos, porque o preço realmente não tem performado muito bem, mas se você analisar dados on-chain, o Ethereum continua sendo a blockchain mais dominante de longe, tá, galera? Então se eu vir aqui no DeFi Llama e olhar quais são as blockchains com mais capital guardado ali dentro, cara, o Ethereum ainda é líder com 55% do domínio de todo o dinheiro que tem dentro dessas blockchains. Então, 77 bilhões de dólares no Ethereum, e a sua grande competidora, Solana, vem em segundo lugar com apenas 17 bi. Então, sim, tem competição, mas o Ethereum ainda está anos-luz à frente. Se eu vim aqui em categorias e abrir o mercado de RWA, que seria a tokenização de ativos do mundo real para blockchain, para mim, um dos maiores potenciais aí da blockchain, né? Acho que é um dos mercados que vai mais atrair capital e construção aqui dentro, você realmente trazer ações, bonds e praticamente tudo para a blockchain. É um mercado que ainda é muito novo, é muito pequeno, tem 11 bilhões, mas você vai ver onde que estão sendo construídas a maior parte dessas aplicações na rede do Ethereum, né? Mais de 8 bilhões na rede do Ethereum. Então, big players, quando eles vêm para construir, se eles querem segurança, confiança, eles vão vir na rede do Ethereum. Por mais que a Solana seja uma blockchain mais rápida, é uma blockchain mais barata, é muito melhor para usuários de varejo, para grande massa. Se você quer construir aplicações com mais segurança, é na rede do Ethereum. Eles ainda são a rede com mais validadores, o que deixa eles a rede mais segura e descentralizada. Hoje são mais de 1 milhão de validadores da rede do Ethereum. E se você comparar com o segundo lugar, né, a grande competidora Solana, ainda apenas 1.300 validadores. Isso significa que a Solana é ruim? Não, eles estão construindo, né, eles têm 5 anos a menos de construção do que o Ethereum. A Solana surgiu em 2020, enquanto o Ethereum em 2015, né? Porém, você tem que respeitar o Ethereum. Eu acho que com essa atualização, com essas discussões, eles ainda podem se acertar ali, acertar o caminho certo pro crescimento da rede como um todo, e para mim ambas são apostas excelentes, tanto Ethereum quanto Solana, tá? Então, Bitcoin é aquele que não tem erro, sua segurança, com tudo que eu mostrei para vocês, eu acredito que vai ter uma corrida excelente. E se você quiser se arriscar um pouco mais, Ethereum, Solana, eu também acho que são boas pedidas. Já falamos há algum tempo aqui no canal, né? Ambas se recuperaram bem nos últimos dias, mas eu acredito que tem mais potencial aí, né? Se você está disposto a se arriscar um pouco mais. Então é isso, pessoal. Essa última semana foi uma semana bem agitada no mercado cripto. A gente finalmente viu uma grande recuperação depois de semanas aí de correção. Significa que a gente vai só subir agora e o mercado deve disparar infinitamente? Não, a gente ainda pode ver correções, mas eu acredito que se você vê o Bitcoin novamente próximo dos preços ali de 80 mil, se chegar perto de 70 mil novamente, cara,
ali seria onde eu estaria enchendo o bolso, que eu acho que um movimento muito mais forte de alta está por vir. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí embaixo e a gente se vê numa próxima.